Olá, paz e bem, bem-vindo irmão e irmã que se aproxima para partilharmos juntos o Evangelho de Jesus, hoje que é véspera da festa da Santíssima Trindade. E será sempre assim, o primeiro domingo depois de Pentecostes será o domingo dedicado à Santíssima Trindade. A compreensão é um pouco simplista, meio linear, assim, de que uma vez agora que o Espírito Santo se revela e se derrama sobre nós, finalmente nós compreendemos aquilo que Deus é. Deus é Trindade em seu ser. Ainda que revelando-se sempre como Trindade, tenha sido compreendido muito aos poucos ao longo da nossa história. E somente depois da revelação do Filho e da efusão do seu Espírito, ali nós tenhamos tomado consciência daquilo que Deus é. Bom, supostamente o dado da Trindade é um dado permanente da fé. Tudo que nós fazemos e rezamos está permeado dessa espiritualidade. Agora, o fato de nós precisarmos de um domingo para celebrarmos a Santíssima Trindade é sinal de que algo não vai muito bem na nossa fé trinitária e que fatalmente é possível e, infelizmente, atravessarmos por muito tempo a vivência da fé cristã sem nos defrontarmos claramente com as consequências desse mistério. O texto do Evangelho que se propõe para esse domingo não tem a palavra Trindade. Aliás, a palavra Trindade não existe na Bíblia porque é uma palavra que foi inventada depois. A formulação da afirmação de Deus como Trindade é posterior ao fechamento do Novo Testamento. Já pertence a um outro momento da nossa história em que essa mesma experiência de fé contada de maneira narrativa, simbólica pelos evangelhos, agora tem que ser contada de um outro modo. E é contada a partir de uma linguagem explicativa, expositiva, dissertativa, argumentativa, já num horizonte muito mais grego do que judaico, num horizonte muito mais ocidentalizado do que o ambiente semítico do Novo Testamento. Mas isso não é um problema, afinal nós sabemos que o próprio dia a dia da igreja, isso que nós chamamos de tradição, o modo com T maiúsculo, não qualquer costume, mas a tradição da igreja, ou seja, aquilo que ao longo da sua história, na maneira como ela encontrou para viver o Evangelho de maneira sempre nova e na maneira como ela compreendeu e recebeu sempre de novo o ensinamento fundamental da Páscoa de Jesus, que nessa tradição nós tenhamos tido que inventar tantas outras coisas para dizer do mistério que é Deus. E na necessidade de explicar aquilo que Deus é, nós dissemos finalmente que Ele é Trindade. Mas no texto, o texto que nós vamos ler é Mateus 28, de 16 a 20. É a conclusão do Evangelho de Mateus. Lá na festa da Ascensão nós líamos Marcos e lá eu dizia que havia um punhado de referências costuradas. Uma delas é esse texto que nós vamos ver aqui agora. É o texto de quando Jesus se despede dos seus discípulos e nessa despedida Mateus coloca uma referência trinitária. É por isso que esse texto está aqui. E o texto diz assim: naquele tempo, tiramos isso, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. De fato, a referência de ir à Galiléia foi dada pelos anjos. Em Mateus, quem espera as mulheres no túmulo não é o menino vestido de branco, como em Marcos, mas é um anjo. E o anjo disse que o Senhor foi ressuscitado e que ele aguardava os discípulos na Galiléia. Então os discípulos se dirigem para lá, como está aqui. Os 11 foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. A referência ao monte não estava na fala do anjo, mas um monte será sempre o lugar do encontro com Ele, do encontro com Deus. Lembre-se, por exemplo, que o primeiro sermão de Jesus em Mateus é exatamente um sermão do monte, o sermão da montanha. Foi também numa montanha que Jesus se transfigurou diante dos seus discípulos, em Mateus 17. Foi também em cima de um monte que ele foi crucificado, mas a história do monte como lugar do encontro é bastante antiga. Foi também num monte que Moisés encontrou-se com a sarça que ardia sem se consumir, o monte de Deus, o Horebe chamado, o monte de Deus que depois será chamado o Sinai, quando no mesmo monte Moisés receber as tábuas da lei, o testemunho escrito da aliança.
Como também foi no monte que Elias, em 1 Reis 19, se encontra com aquela presença de Deus que não é um terremoto que sacode as bases da montanha, que não é um fogo que devasta tudo à sua volta, que não é uma ventania que despedaça os rochedos, mas é a voz delicada de uma brisa que lhe acaricia o rosto. Ali Elias cobre o rosto e diz: eu morro de zelo pelo Senhor. Veja, são todos expressões de como o monte é na Bíblia, sinais, o lugar do encontro por excelência. Se o deserto é o lugar da nossa perdidura, da nossa procura pela presença, o monte é o lugar de encontrar essa presença. Subir o monte significa ver com mais largueza, significa olhar de longe aquilo que na vida cotidiana da planície parece tão confuso, mas é também na solidão do monte que é possível ouvir o próprio coração e, no fundo, encontrar o coração de Deus e a presença dele que nos encontra. Então não é de se impressionar que Jesus tenha escolhido um monte para se revelar despedindo-se dos seus discípulos. Então foram a Galiléia, ao monte onde Jesus tinha mostrado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele, uma postura de adoração. Já as mulheres, quando se encontraram com o Senhor em Mateus, no caminho de volta do sepulcro, elas também se prostraram e beijaram-lhe os pés, fala o texto, para lembrar do Salmo que diz que aos pés de Deus vêm se prostrar todos os deuses, ou que nós nos colocamos diante dele com o rosto nos seus pés, enfim. Então, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Também é próprio de Mateus, Lucas também fala disso, de que há um desencontro na temporalidade da experiência da Páscoa. Ela não é assim tão evidente, de modo que todos olham e veem ao mesmo tempo a mesma coisa e creem com o mesmo devotamento. A experiência da Páscoa, ela tem tempos diferentes para cada um. Então, assim, para as mulheres ela acontece no caminho, para os discípulos ela acontece agora, para os discípulos em Emaús acontece no caminho para casa, em João para Maria Madalena acontece na porta do túmulo, para o discípulo amado acontece dentro do túmulo, cada qual no seu tempo, cada qual do seu jeito. Então, sempre será assim, uns reconhecem, outros não, uns veem, outros não, uns creem, outros não, cada qual tem a sua hora. Então Jesus aproximou-se e falou: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. A autoridade é um atributo de Deus. Ele detém a autoridade sobre tudo aquilo que ele criou. E quando nós vemos assim, no céu e sobre a terra, é essa maneira judaica, semítica de preencher aquilo que nós chamaríamos de tudo ou de todo lugar. As expressões judaicas não conhecem essas abstrações que nós falamos, tudo, todo o tempo, sempre, nunca, sempre tem que preencher essa expressão. Então dizer no céu e na terra significa em todo lugar. Então Jesus é agora o herdeiro de toda a autoridade em todo lugar, ele que agora é o ressuscitado. Portanto, ide, já que a autoridade dele se estende por todo canto, então ide. Fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. Tem uma pedagogia aqui que é possível tirar dela consequências eclesiais bastante graves. O primeiro anúncio, o primeiro mandado de Jesus, portanto, é este: ide. Não é esperar e vir, é ide ao encontro. É um mandado de sair. Quando nós ouvimos agora o Papa Francisco falar de igreja em saída, e aí alguns acham que é a última novidade da nossa evangelização, não, é um retorno, é uma redescoberta, uma bendita redescoberta do nosso lugar. O lugar da igreja em Mateus é no caminho, é indo ao encontro de todos os povos. Não é uma igreja acomodada na sua própria estrutura, mas é uma igreja disposta a caminhar. E para caminhar a gente só leva aquilo que é essencial. Não dá para caminhar levando aquilo que não é essencial. Então, ide. E ide fazer o quê? Ide e fazei discípulos meus todos os povos. Ou seja, ide e transformai, e apresentai aos povos o Cristo Mestre.
Não é para outra coisa senão para primeiro estabelecer uma relação de discipulado. O primeiro conteúdo do anúncio do Evangelho devia ser sempre esse: o anúncio da pessoa de Jesus com quem a gente se relaciona para se tornar discípulo. Não é tanto o anúncio dos cânones de uma doutrina, mas é muito mais o anúncio de alguém que se dispõe à relação. Isso é fazer-se discípulo, é reconhecer que ele se dispõe à relação comigo e me convida a segui-lo. Por isso, a primeira coisa que os discípulos devem apresentar é a própria pessoa dele. E depois disso, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é a referência trinitária que faz com que esse Evangelho esteja aqui para a festa de hoje. Uma referência possivelmente bastante tardia, porque nos Atos dos Apóstolos, por exemplo, se diz reiteradas vezes que aqueles que eram batizados em nome do Senhor. E parece que foi assim. É verossímil que no começo os cristãos batizassem em nome de Jesus. E depois eles tenham passado a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a fórmula que está até hoje no batismo. Mas veja, a condição para o batismo, portanto, é ser discípulo dele. Apresentada a pessoa dele, estabelecida a relação de discipulado, é hora de oferecer o batismo. E somente depois, ensinando-as a observar tudo o que eu vos ordenei. O ensino é a última coisa, é a consequência da pertença, é a consequência da relação com ele e não a condição. Por isso que a catequese às vezes não funciona, né? A gente ensina um punhado de coisas para depois, como consequência desse ensinamento, como se a fé fosse uma matéria intelectual que a gente enfia na cabeça, como consequência desse ensinamento, a gente acha que o catecúmeno ou a criança, o jovem ou o adulto está apto para o sacramento, para a pertença. E não é, é o contrário. Primeiro a relação com o mestre, depois o passo sacramental de incluir-se na comunidade e, por consequência, a observância do ensinamento. E a última palavra de Jesus: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Uma bela promessa de Mateus, que ele vai para o céu, mas ele não deixa de estar conosco, que ele é a nossa companhia permanente até o fim do mundo. E a Santíssima Trindade? Bom, a Santíssima Trindade a gente compreende a partir, se quiser, a partir desse próprio texto, mas a partir da tradição cristã como um todo, que nós finalmente entendemos que Deus, para ser Deus de verdade, Ele é sim maior do que nós e Ele é mistério que não cabe nas nossas compreensões, Ele é mistério que não pode ser reduzido ao nosso anúncio, Ele não pode ser diminuído para caber em nossas experiências, embora as experiências que nós fazemos com Ele sejam reais e efetivas. Ele será sempre muito mais do que isso, como é próprio do amor ser maior do que a nossa própria experiência dele. É próprio do amor ser muito mais múltiplo, muito mais diverso, muito maior e mais profundo do que a pequena experiência de cada um de nós. Por isso, se Deus é Deus, Ele tem que ser, nesse sentido, maior do que nós, como um mar em que a gente mergulha sem medo de bater no fundo, porque Ele será sempre muito maior do que a nossa pequena capacidade de conhecê-lo. É por isso que, por falta de uma palavra melhor, nós dizemos que Ele é Pai, para dizer que Ele nos precede, para dizer que se nós nos reconhecemos como quem somos, é porque de algum modo Ele vem antes e Ele é a causa derradeira de sentido da nossa vida. Mas Ele não é só esse mistério de suprema transcendência, mas Ele é Deus à nossa frente, Ele é Deus ao nosso lado, Ele é Deus estando junto conosco. Ele é Deus nos mostrando em nossa humanidade e na nossa condição criatural tudo aquilo que Ele é e tudo aquilo que nós podemos ser. É por isso que nós dizemos que Deus é Filho, que Deus é Irmão, que Deus, que olhando para Ele, na pessoa de Jesus, nós compreendemos finalmente tudo aquilo que Ele é. Porque no modo como o Filho se apresenta e nos apresenta o mistério de Deus, ali nós finalmente entendemos de maneira humana, já que somos humanos, de maneira criatural, já que somos criaturas, ali nessa linguagem que nós podemos entender, porque é nossa, ali nós compreendemos. Deus é um conosco, Ele é Filho. Só que Ele não está preso nos acontecimentos passados da vida de Jesus, mas Ele permanece atual e atuante em nós e nos habita dentro com um mistério que nos sustenta.
Por isso Deus é sopro, Deus é como o respiro que a gente nem sempre se lembra dele, mas está respirando o tempo todo. Ninguém morre porque esqueceu de respirar, né? É inconsciente, é automático. Nós podemos até esquecer que ele existe, mas ele está sempre aqui e funciona, e se movimenta. E movimentando-se, ele movimenta tudo que nós temos dentro. Deus é assim, é espírito, é sopro, é fôlego, é hálito, é o ar que está, com o qual ganha forma cada palavra que nós dizemos. É o ar com o qual nós nos mantemos vivos o tempo todo. Assim como vital é respirar, assim vital é a presença dele. Assim como imprescindível é o respiro, afinal a gente sabe que pode ficar muitos dias sem comer. A gente pode ficar alguns dias sem água, sem respirar, não mais do que alguns minutos. Então, assim como vital e como necessário é o respiro, assim é ele, em nós. Mistério grandioso de transcendência que não cabe, que não pode ser usado, que não pode ser instrumentalizado, que não pode ser encaixotado na nossa compreensão. É Deus ao nosso lado, partilhador da nossa vida, dos nossos passos, capaz de amar como nosso coração humano ama e assim nos ensina que o nosso amor é divino, capaz de esperar como nossa esperança humana espera, nos ensinando que nossa esperança é divina. Por isso Deus é Filho, e Deus é Espírito, é amor que nos habita dentro, é respiro da nossa vida e que desde dentro continua sustentando a vida. Deus talvez seja mesmo Trindade. Esse mistério de comunidade permanente e perfeita que nos ensinando que ninguém de nós também é sozinho, mas que a gente é à medida que é junto e que se compreende junto. E nessa interdependência que só o amor é capaz de sustentar, ali será, no mistério das relações, o lugar onde nós poderemos experimentá-lo com toda a grandeza. Religião de verdade, nesse sentido, é a capacidade de se relacionar com o amor, porque ali onde o amor realmente é a sinceridade e a pureza da relação que se instala, é ali que o mistério de Deus transborda, já que ele é mistério de amor que se derrama. Que nesse dia nós nos lembremos que Deus é Trindade e sejamos capazes de acolher, tanto na vida como na vida da igreja, na vida da comunidade, as consequências pessoais e eclesiais dessa Trindade, que nos deixando amar e nos refazendo na capacidade de amar cotidianamente, sejamos experimentadores e propagadores da única experiência capaz de conter a presença do nosso Deus, que é amor, a experiência do amor. Paz e bem.